Ezequiel capítulo 28, eu vou ler a partir do verso 11. Deixa eu dar um cala-boca aqui no meu celular. Feito. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era em todos os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vêm a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Bom, esse é um texto clássico do ponto de vista daquilo que se tem informação acerca de Lúcifer, que veio a ser a serpente ou o diabo. Ele era dentro desta narrativa, ele é associado ao rei de Tiro, mas acontece que o texto começa a mostrar algumas características que apontam para uma realidade que é metafísica, uma realidade que está no céu, uma realidade que está numa dimensão para além da nossa. E existem algumas palavras-chave sobre a pessoa de Lúcifer. E o texto vai dizer que uma delas é que ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. O texto também vai dizer sobre comércio, sobre iniquidade, sobre a sua relação como protetor, e fala de um momento onde ele eleva o seu coração
e é possível achar nele iniquidade. Esse é um texto que eu vou tentar trabalhar ele um pouco hoje, e não sei se vai dar para trabalhar semana que vem, porque talvez o Glênio já volte, e aí ele vai querer continuar a partir do texto que ele parou. Mas dentro do pensamento sobre a relação da religião e do evangelho, o texto começa de uma forma interessante. Vai dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim quem? Está falando de Ezequiel, o profeta. Quem é Ezequiel? Ezequiel é um homem, é um simples homem. E este sempre é o movimento de Deus. É sempre Deus que se dispõe ao encontro, à comunicação, ao compartilhamento de algo que está em Deus e do qual, por sua graça, Ele inclui o Filho do Homem, o pó, o humus que foi posto em pé, o ser humano, para que a sua existência não seja vazia, posto que em ruptura com Deus, a única maneira do homem se expressar na existência é em si mesmo. O que o faz refém da morte, que por sua vez tem o poder de transformar toda a honra e obra humana em vácuo, em vazio. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. 1 Pedro 1,24. Pois como sabemos, nada que morre tem sentido em si mesmo. Então, existe um movimento clássico do Evangelho. Esse movimento se expressa numa palavra de Deus que vem. É Deus quem se manifesta em direção a mim e a você. É Deus quem envia a sua palavra. Enquanto Ele não envia essa palavra a mim e a você, nós continuamos vivendo uma vida que ela é uma existência e não vida de fato, de verdade, ou como Deus a expressa como vida. A vida abundante, a vida eterna. Ela é um existir, mas é um existir que é como a flor da erva, está sujeita à morte. A erva, o homem ou a carne é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca a erva, cai a flor. Ou seja, tudo aquilo que a morte põe um fim, que de alguma forma está sujeita ainda à morte, é algo sem sentido, uma vida vivida para si mesmo, segundo os seus projetos, os seus propósitos. Por mais glorioso que seja o intuito, por mais glorioso que seja aquilo que você está envolvido e fazendo, por mais admiração que isso suscite nas pessoas, por mais que seja algo louvável do ponto de vista humano, sempre isto vai ter um declínio, vai ter um período de enfraquecimento, de esgotamento, e vai encontrar a morte como seu limite. Então, o que é a glória humana? O que é o ser humano? Toda a carne é como a erva. Como é a erva? A erva, você olha ali, ela está ali hoje, mas amanhã ela tomou um sol, secou e desapareceu. E por mais bela que seja a flor que ela produza, assim que ela cair, a flor também vai cair. E a realidade dela vai se expressar. Que realidade é essa? A realidade do vácuo, do vazio, da falta de significado, da falta de sentido. A gente estava falando aqui sobre, antes de começar o estudo, sobre cremação e enterro, isso. Estava meio fúnebre o papo aqui, mas o Aranda estava falando de um parente de 49 anos. Então, moço, de repente tem um ataque fulminante. Pode ser quem for. Pode ser o Bill Gates, pode ser um prêmio Nobel da Paz, pode ser o Papa, pode ser quem for. Esta realidade, se não houver da parte de Deus
uma busca que vem a palavra de Deus. Veio a mim a palavra de Deus dizendo: Filho do homem, deixa claro, Deus está falando com alguém que tem esta realidade em si, mas Deus está fazendo com que Ezequiel participe de algo que está em Deus, de algo que é em Deus. Deus poderia fazer muito bem esta obra sozinho, Deus poderia muito bem exortar de forma exclusiva, mas Ele evoca uma realidade humana, Ele se associa a alguém, Ele faz com que essa pessoa possa ter parte no que Ele está fazendo e também na sua natureza. É o que Deus quer fazer conosco. Deus vem com a sua palavra e nos coloca em algo que Ele está fazendo e compartilha a sua natureza conosco. É Deus quem vem. Quando Deus vem e a sua palavra nos encontra, então Deus nos coloca em uma ação. Aquilo que Efésios vai dizer, que as obras, as boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente ande por ela. Ele nos dá um cenário, Ele nos dá uma vida, uma perspectiva e nos dá uma razão para ser e para viver. Porque senão a vida passa a ser algo sem sentido. Eu estou vivendo para mim, eu estou vivendo para os meus objetivos, para a minha vontade, para os meus planos, para os meus projetos. Enquanto você está vivendo para a sua vontade, para os seus planos, para os seus projetos, você precisa ter a consciência do seguinte: um dia você vai esbarrar com a morte, eu vou esbarrar com a morte, e não vai interessar qual era o seu projeto, qual era o seu plano, o que você estava fazendo, o que você era, o que você estudou, o que você amealhou, não interessa nada. Isso daí tudo cessa, acaba. E a realidade do que a gente é fora de Deus se apresenta como algo avassalador, incontestável, ou seja, o nada. Fica o nada. Mas Deus, quando envia a sua palavra, Ele nos coloca em relação direta com Ele. A Bíblia vai dizer que nós passamos a ter a mesma natureza que Deus. E Deus nos coloca naquilo que Ele está fazendo, ou seja, Ele está redimindo o mundo, Ele está salvando, Ele está recriando todas as coisas. E isto começou em Jesus Cristo, mas um dia a palavra de Deus vai dizer que haverão novos céus e nova terra. E Ezequiel é simplesmente um filho de um homem. Esta ação se dá pela graça de Deus, se dá pela vontade de Deus, pela expressa vontade de Deus. Não tem nada de especial em Ezequiel. É simplesmente um filho de um homem. E o que é um homem? O que é a carne? Como o Salmo 8 vai dizer: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites, para que se importe com ele? Não é nada. Então Deus está vindo na direção do nada, e Deus está dando ao nada a condição de ser nele. E é isso que Deus quer fazer em mim e quer fazer em você. Então este é o movimento do Evangelho. Deus fará com que a sua palavra alcance aqueles a quem Ele quer. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que é sempre assim. Quando a gente olha para Gênesis 3:8, no momento em que o homem pecou, quem foi em direção ao homem? O homem foi em direção a Deus? Isso mesmo, o Fer está falando. O homem se escondeu de Deus, mas ele ouviu uma palavra de Deus. Ou seja, Deus enviou a sua palavra e disse: Adão, onde é que você está? Ele fala: eu escutei a tua palavra e porque tive medo, me escondi. Mas quem vem? Deus. Quando a gente olha para o Gênesis capítulo 4, a partir do verso 6, Caim estava irado com o seu irmão, porque havia uma desconexão entre o evangelho e a religião que são irreconciliáveis. Caim era a aquisição e era aquele que queria mostrar trabalho, mostrar a sua dignidade por meio daquilo que ele faz, por meio daquilo que ele pode servir. Caim não, Abel simplesmente replicou a estrutura
do Éden, de Gênesis 3, quando Deus sacrificou o animal para poder fazer a roupa para seus pais, para Adão e para Eva. E um é aceito, o outro não, e quando Caim se vê rejeitado, não rejeitado por Deus, porque Deus diz assim para ele: Caim, se você se arrepender, se procederes bem, se fizer como proceder bem, entenda, fazer como Abel fez, não é certo que serás aceito? Mas ele não encontra espaço para o seu arrependimento, visto que ele estava olhando para si, para a sua dignidade, para aquilo que ele achava ser. Lembre-se que o texto é dirigido ao rei de Tiro, que é uma figura de Lúcifer. O que estava no coração de Caim é que reconhecer o seu erro era abrir mão de si, abrir mão de tudo aquilo que ele pensava ser a sua dignidade, que ele pensava ser a sua identidade, ou seja, aquilo que ele suou, que ele se dedicou, porque ele era um lavrador, o seu irmão era um pastor. Quando Caim está lá enfurecido, quem vem atrás de Caim perguntando: por que decaiu o semblante? O que aconteceu com você? Mais uma vez, é Deus quem vem em direção ao homem. Quando nós olhamos para Noé, no capítulo 6, Deus vem em direção a Noé. Quando nós olhamos para Abraão, no capítulo 12, a vocação de Deus, é Deus quem aparece a Abraão. E quando nós olhamos para João, capítulo 1, o verso 14, e Atos 2, do 1 ao 4, o que nós vemos é esse Deus vindo, mas de uma forma definitiva. Não mais agora esporádica, não mais agora na perspectiva de visitar, mas de apresentar ao mundo que estava em trevas a luz que é Deus e que é Jesus. Porque o texto vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus vindo, é Deus sempre andando na nossa direção. E em Atos capítulo 2 vai falar do derramar do Espírito Santo de Deus, quando Deus se funde a nós. Jesus agora não seria mais Deus conosco, mas seria Deus em nós. É por isso que ele vai dizer: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas eu vou e eu vou enviar um outro Consolador. Então, quando ele está falando disso, ele está dizendo daquilo que o profeta Joel profetizou, ou seja, onde Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Deus seria um conosco. É isso que este é o caminhar do Evangelho, esta é a direção do Evangelho, é isso que está acontecendo quando a palavra de Deus chega até Jeremias, vem até Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É este o movimento. O movimento da religião passa pela provocação de Deus. Eu preciso estimulá-lo, chamar a sua atenção, me fazer notório, notável, especial. Esta é a tipologia do movimento religioso expresso em Babel. Então, quando você vai ver o movimento que se expressa do ponto de vista da religião, quando a gente vai contrapor essas duas realidades, o movimento da religião é sempre um movimento de provocar Deus. Eu preciso fazer algo que promova em Deus uma reação. Eu preciso de alguma forma fazer algo em direção a Deus que vai provocar em Deus um tipo de recompensa para mim. Então eu preciso provocar Deus, eu preciso suscitar em Deus o fato de que eu tenho alguma coisa especial, uma notoriedade. Eu preciso fazer o meu nome notório, reconhecido. É um movimento de Babel. Vamos fazer uma torre de modo que alcancemos o céu e façamos o nosso nome notório. Este é sempre o objetivo da religião. É a gente tentar suscitar em Deus uma carência. Deus perceber em nós algo que Ele não tem, ou algo que Ele admire muito e que não esteja nele, que não faça parte dele. Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: nossa, mas como aquela pessoa ora? Ela ora demais, e isto chama então a atenção de Deus.
Ela vai olhar para mim, para você e vai falar assim, mas nossa, como essa pessoa se reúne com a igreja, como ele frequenta a igreja, nossa, como ele é empenhado nas coisas da igreja. E isso então desperta em Deus uma atenção, algo que Deus fala, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus não, meu Deus. Algo que Deus diz assim, nossa, que extraordinário. E isso está o tempo inteiro em nós. Porque muitas vezes a nossa relação com Deus, ela está sustentada nesse tipo de situação. Nós temos dificuldade em crer que Deus nos ama como nós somos. Nós temos dificuldade em entender que o amor de Deus por nós está no fato de que Deus é amor e não em nós. Não no fato de que nós somos especiais, mas no fato de que Deus é amor. Nós temos dificuldade em entender que alguém que começou a trabalhar às 6 da manhã possa receber o mesmo que alguém que entrou para trabalhar às 5 horas da tarde. Quando nós vemos lá o senhor Davi chegando às 6 da manhã e falando, gente, vocês não querem trabalhar para mim lá na vinha? Eu vou pagar um denário. O pessoal falou, louco, estava esperando aqui um trabalho. Então vamos lá. O combinado de um dia inteiro de serviço é um denário. Mas ele chega às 9, chega ao meio-dia, chega às 3 da tarde, chega uma hora que ele passa, é 5 horas da tarde, tem um povo que não conseguiu trabalho o dia inteiro. E ele fala assim, vamos para a minha vinha trabalhar. E chega no final de tudo, ele começa a pagar todo mundo, pelos que chegaram mais cedo até os que chegaram por último, e começa a pagar um denário. E daí a gente não compreende, a gente diz assim, mas por quê? Você está me questionando pelo bem que eu estou fazendo, o dinheiro é meu. Se eu quiser, se ele não quiser nem trabalhar e eu dar, acabou. Porque a gente acha que a nossa relação com Deus é sempre uma relação de provocar Deus. Essa é a postura da religião. Por isso que o Deus da religião depende de você, daquilo que você consegue provocar nele, suscitar nele, extrair dele. Não o Deus do Evangelho que vem e despeja tudo e te dá tudo em Jesus, para que você, e de graça, para que você não fique refém mais dessa realidade medíocre que aponta para uma estrutura comercial que é engendrada por Lúcifer, compartilhada conosco e recebida. Porque é ele quem acha que, por causa da sua formosura, da sua beleza, por causa da sua perfeição, e por ser ele o sinete da perfeição, ou seja, aquele que era o aferidor da medida, aquele que dizia o que era e o que não era, tudo que era no céu precisava estar de acordo com Lúcifer. Se não estivesse de acordo com Lúcifer, então precisava ser refeito. Mas ele era o sinete da perfeição, ele era tudo isto, mas ele era criado, diz a palavra. Desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E tudo que é criado não é o Criador. Tudo que é criado tem um fim. Pode ser perfeito enquanto criatura, mas não é perfeito no sentido de que é pleno como Deus, é infinito, é absoluto como Deus. Mas ele achou que podia ser. E este foi o seu erro. Achar que poderia estabelecer um comércio entre ele e Deus. E achar que ele poderia ter uma vantagem tal de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E é isto que ele compartilhou conosco. E é esta a perspectiva da religião. Por isso, todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa para tentar produzir em Deus, provocar em Deus uma reação, ou extrair de Deus uma vantagem, nós estamos numa relação comercial. E quem faz isto é o diabo. Quem quer adoração para dar coisas é o diabo. É ele quem diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
De forma que hoje, infelizmente, muito daquilo que a gente chama de igreja está se prostrando diante de Lúcifer, diante de Satanás. Porque se prostra com este espírito, se prostra com um espírito assim, eu quero te dar algo, eu quero te dar adoração, para que o Senhor me confira outro algo que eu tenho interesse. E muitas vezes é a glória deste mundo. Então, não é raro você olhar as vertentes ditas evangélicas propondo uma espiritualidade, uma adoração de barganha, onde a partir do momento que você oferece algo a Deus, Deus então tem a condição de restituir você. Deus não quer restituir nada para você, Deus não quer restituir absolutamente nada. Aliás, Deus quer acabar com tudo que você tem, e Deus está acabando com tudo que você tem, e Deus vai acabar inclusive comigo, com você. Porque Ele falou que Ele vai fazer de nós novas criaturas. Ele falou que vai fazer novos céus e nova terra. Tudo que está aqui não será. E Deus já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos fez seus filhos, seus herdeiros e co-herdeiros com Jesus. De um modo que você não tem mais para onde ir. E isto te dá a liberdade de ser enquanto encontro com Deus, enquanto encontro com a sua identidade em Deus. Por isso que o bem, a verdade, a bondade, a generosidade, tudo isso é para mim e para você. Por quê? Para você ganhar algo de Deus? Para você ser melhor para Deus? Para você chamar a atenção de Deus? Para você... Não, porque é isso que você é em Deus. Se Deus é a verdade, a mentira não é mais algo para você. Mas não para dizer assim, nossa, agora eu só digo a verdade, por isso Deus pode me abençoar. Isto é uma proposta luciferiana, satânica, e este é um movimento babélico. Sendo assim, o jejum, a oração, a devoção, a moral, tem este objetivo, nos fazer notórios diante de Deus. Estas coisas não surgem como expressão da vida de Cristo em nós, onde nós nos encontramos, onde encontramos nossa identidade. Antes, se manifesta como falsificação de Deus pela utilização dos atributos divinos a nós conferidos pela graça comum. Então, dentro do espírito que contrapõe o Evangelho, ele quer transformar a sua vida devocional, a sua vida de espiritualidade, a sua ética, ele quer transformar a sua humildade, tudo isso em expedientes que de alguma forma suscite em Deus o espanto com você, a notoriedade na sua pessoa. Ele, nossa, uau! Transforma a nossa relação com Deus, com as coisas que são de Deus, e mesmo com coisas que são legítimas da espiritualidade cristã, como a oração, o jejum, a devocional bíblica, enfim, a comunhão dos santos, tudo isso que faz parte, quer transformar isto em algo que suscite em você um destaque, algo que faça com que Deus não tenha outra alternativa a não ser ficar embasbacado com tamanha piedade. Mas isto é o movimento da religião que tem o poder de destruir até aquilo que tem relação com a espiritualidade cristã. Vocês estão entendendo ou não? Sem que a gente se dê conta, tomamos um caminho que nos coloca em oposição a Deus, tendo da parte de Deus um adversário, alguém que oferece resistência a nós, como Tiago diz. Tiago vai dizer lá no capítulo 4, verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todas as vezes que nós tomamos esse caminho de querer suscitar em Deus a sua relação conosco, a sua observância a nós, ou que a sua palavra abençoadora chegue até nós, nós entramos num caminho de presunção absoluta. Porque o que é o homem?
O que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? O que é a carne? E o que é a glória da carne? Ora, a carne é como a erva e a sua glória é como a flor da erva. Então, entrar por esse caminho é entrar por um caminho de presunção. É entrar por um caminho onde Deus está vindo como uma jamanta na contramão. Por quê? Porque é Deus quem vem. Quando você quer subir, você irá encontrar esta resistência divina. Porque Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Ele se opõe ao soberbo. E esta presunção de que a religião nos traz, dizendo a nós que se a gente cumprir as expectativas e cumprir aquilo que ela estabeleceu dentro do seu cânon, dentro da sua dogmática, dentro do seu sistema religioso como padrão, Deus irá abençoar, Deus irá olhar para você, Deus te dará o céu, Deus fará de você alguém especial. Então, nesse mesmo momento que você começou nesse caminhar, você encontra de lá para cá um Deus que opera no sentido de resistir a mim e a você, de se opor a mim e a você. E por que Ele precisa fazer isso? Porque Ele precisa nos trazer para a verdade, Ele precisa nos trazer para a realidade, Ele precisa nos vencer, Ele precisa nos convencer, Ele precisa fazer igual Ele fez com Jacó no Val de Jaboque. Jacó viveu uma vida o tempo inteiro de enganação, de astúcia. Chegou num momento onde ele chegou no ápice, que é colocar os seus bens e a sua família entre ele e o seu irmão, a quem ele temia. É algo que nós faríamos o contrário, com certeza. Se alguém vem matar seu filho, sua família, você diz: espera aí, meu camarada, você pode até matar meu filho, minha filha, você pode até tomar minhas coisas aqui, mas você vai ter que me matar primeiro. Jacó não, Jacó faz o contrário. Aí Deus falou: não, vou ter que dar um pau nesse caboclo. Aí Deus desce e luta com Jacó. E vence Jacó. E Jacó, e o texto vai dizer que Jacó venceu, né? Mas é isso, nós somos vencedores quando nós somos vencidos por Deus. Quando Deus nos convence da nossa realidade, finitude. E isso fica marcado em Jacó do ponto de vista que ele fica cláudico, manco. Ele, a partir dali, tem uma deficiência que comunica para ele a sua realidade. Mas todas as vezes que a gente vai nesse sentido, Deus precisa se opor a nós, por misericórdia. Deus precisa nos resistir como fez com Jacó no Val de Jaboque, para nos vencer, para nos convencer da nossa realidade de pecado e da grandeza de sua graça, como está escrito em João 16:8, que o Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e como está escrito em Romanos 5:20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus vem nessa direção de colocar a gente no lugar que a gente é, porque humildade não é rebaixamento, humildade é a consciência de quem se é. Rebaixamento é uma outra história. Você querer é um outro caminho também, é um outro lado da mesma moeda. É uma outra forma de chamar a atenção. Essa soberba de que a gente está falando, ela consiste em negar a nossa realidade finita e humana, para abraçar a mentira de ser quem não se é, o que nos coloca, mesmo sem abrirmos nossas bocas, ou mesmo que a abrindo para dizer reconhecidas verdades, em comunhão com a mentira. Pois a mentira passa a ser existencial, ainda que a verdade esteja no nosso discurso, como Jesus nos ensina sobre os fariseus. Lá em Mateus 23, o versículo 2 e o 3, a palavra de Deus vai dizer assim:
Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis. Olha que interessante. Essa soberba, esta presunção, ela se expressa nesse sentido de querer suscitar em Deus uma atenção, e como se nós fôssemos capazes de subir aos céus e invertêssemos o jeito comum do evangelho fluir, transformando então o evangelho numa religião, porque o evangelho é Deus descendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não é eu subindo, não é eu falando a Deus, não é eu provocando a fala de Deus. Às vezes nós achamos que isto passa pela nossa moralidade. Não, às vezes, e aqui o que Jesus está expressando sobre os fariseus e os saduceus, que a fala deles era verdadeira. E Jesus vai dizer assim, vocês precisam fazer tudo o que ele vos disserem. O que eles estão dizendo é certo. Então, quando você olha para alguém que diz a verdade, mas usa esta verdade como a razão pela qual Deus deve olhar para ele de forma diferente, esta verdade, ainda que ela seja verdade do ponto de vista do seu anúncio, ela tem o objetivo de esconder uma mentira que é existencial. Ou seja, eles são uma mentira. Vocês ouçam o que eles estão dizendo e vocês façam o que eles estão dizendo, mas vocês não os imiteis. Não sejam como eles, porque eles falam, mas não fazem, não praticam. Então, mesmo a verdade, mesmo a moral, mesmo tudo aquilo que é reconhecidamente bom, pode ter como objetivo esconder uma mentira que é existencial. Ela não está no discurso, mas ela está na existência. Eu falo a verdade para esconder a mentira que eu sou. Estes homens, os fariseus e os saduceus, eram homens retos. Paulo vai dizer que ele, sendo fariseu, segundo a justiça que havia na lei, era alguém que não podia ser repreendido. Quando você colocava a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, do lado dele, ele está dizendo assim, você não vai encontrar nenhuma incoerência entre eu e a lei, entre eu e as Escrituras, do ponto de vista da sua moralidade, da externalidade. Mas quando ele tem a revelação de Jesus no caminho de Damasco, ele vai dizer lá em Filipenses que tudo aquilo que ele considerou um dia a sua vida, a sua identidade, o seu valor, a razão pela qual Deus lhe olhava, ele considerou tudo isso como esterco, como refúgio, como algo sem valor, porque ele estava diante da realidade. A realidade de quem ele era, ou seja, do seu pecado, e a realidade de quem Deus era, ou seja, o Pai de amor e de graça revelado em Cristo Jesus. E ele fala que ele ficou constrangido por esse amor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele está falando dessa relação que há de extinção deste ser que quer o tempo inteiro convencer a Deus por meio daquilo que é capaz de servir, de produzir, de que Deus precisa dele. Porque nós achamos que a nossa dignidade está no serviço. E como eu já falei aqui das outras vezes, alguma vez, não está. Nós falamos do vaso sanitário, falamos? Falamos. O vaso sanitário é algo que serve, mas você não dá de presente, de casamento para ninguém. Porque não tem dignidade. Mas o seu serviço é espetacular. Então nós achamos que a nossa relação com Deus é uma relação de serviço. Às vezes nós prestamos o serviço de tirar alguém do centro de Macumba e trazer para a nossa comunidade. Mas nós o tornamos 2 vezes mais filho do inferno que nós.
não realizamos o trabalho de apresentar a Ele a possibilidade de ser feito um filho de Deus em Cristo Jesus. Só mudamos as estruturas. Antes ele batia tabaco, agora ele canta aqui sei lá, às vezes até bate também é tabaco. Mas antes ele cantava a algum Oxum, sei lá, agora ele está aqui cantando a Jesus Cristo. Mas ele só foi molhado do ponto de vista externo, ele só foi bisuntado do ponto de vista moral, ele só é alguém que agora tem uma ética diferente, ele é alguém que tem uma espiritualidade diferente, mas ele é a mesma coisa. Não é porque ele pensa que a dignidade dele está no que ele pode fazer, ou no que ele pode realizar, ou eu falo, eu quero... Não, a nossa condição é a condição de filho do homem. Veio a mim a palavra de Deus dizendo, filho do homem, filho do homem. Esta é a nossa condição. É isso que está em nós, mas nós temos essa dificuldade e encontramos apoio na religião no sentido de pensar diferente do Evangelho. O Evangelho não. Deus não tinha nenhuma razão, pelo contrário, a razão que daqueles que nós citamos aqui, Deus vem atrás de Adão assim que ele peca, Deus vem atrás de Caim assim que ele peca, Deus vem atrás de Noé como vocação, Deus vem atrás de Abraão como vocação. Abraão era um cara lá da Babilônia, era um idólatra, era um cara que fez tudo errado, como vocês já sabem, já cansamos de falar aqui. Mas Deus vem atrás, é a palavra de Deus que vem, é ela que está chegando a nós nesse momento para dizer assim, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Filho, não tenta entrar nessa relação de barganha comigo, porque isso é religião. Eu sei que você já sabe, eu sei que você já está ouvindo faz tempo, mas olhe para você, filho, porque às vezes é uma questão existencial, às vezes a gente continua insistindo no processo. E aqui eu queria fazer uma ressalva, porque, como eu falei, o outro lado dessa moeda é quando nós não nos achamos, olhamos para nós e entendemos que não somos dignos e fazemos dessa falta de dignidade a razão pela qual queremos refutar Jesus ou queremos distanciar Jesus. Isso, na realidade, é o mesmo lado da mesma moeda, porque a confiança está em si. Se eu pudesse ser capaz de ter alguma dignidade que me fizesse ter a consciência limpa para me aproximar de Jesus, então eu me aproximaria. Mas quando eu vejo o meu pecado, eu vejo a minha condição, eu vejo a minha finitude, eu então o refuto, como Pedro. Lá em Lucas 5 diz o seguinte, verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Às vezes a consciência do pecado nos invade. E aí o cara diz assim, quer saber uma coisa? Jesus não é para mim. Eu sou muito ruim. Eu sou muito pecador. Mas percebe como é o mesmo lado, o outro lado da mesma moeda? O cara acha que a dignidade está nele, então ele acha que ele pode chegar no templo e orar dizendo, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores. O outro diz assim, meu Deus, eu sou pecador demais, Jesus, sai de perto de mim, eu não posso ter parte contigo. Os dois estão buscando em si a condição de suscitar em Deus, de provocar em Deus a graça, o amor, o favor, a bondade de Deus. É que um acha que alcançou, o outro acha que não. Mas a esperança dele está nele, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode desempenhar, de um modo que ele está na mesma condição daquele que se diz assim, faz tudo certo e acha que pode entrar diante de Deus com a cabeça erguida, sustentado pelo seu desempenho religioso, moral, ético, social, cultural, seja lá o que for.
Mas vê se isso não é uma experiência nossa. Quantas vezes nós não invocamos o nome do Senhor porque a gente naquela semana não se achou digno? Quantas vezes a gente tem vergonha, às vezes, de orar? São dois motivos que eu vejo nesse caminho. O primeiro, que é ao lado de quando eu faço tudo o que eu tenho que fazer e Deus não me corresponde, eu acho que estou adequado, porque o Deus da religião é um Deus que causa uma decepção tremenda em nós, como causou em Abraão, e a gente diz assim, cuida só do que eu fiz, já está bom demais. Esse Deus da religião, ele é um Deus que a gente carrega nas costas, e é um Deus que cansa. Então chega uma hora que eu não quero nem orar, porque eu não levo muita fé nele. É que negá-lo significa me negar, porque eu criei a minha imagem e a minha semelhança, de um modo que tudo que eu posso ele pode, tudo que eu não posso ele não pode. De uma forma que Deus sou eu. E eu não posso negar, porque se eu negar eu preciso dizer que a minha vida toda foi construída em cima de algo que não é. Então eu continuo fazendo de Deus uma religião, seguindo o caminho, mas de fato eu não tenho prazer na companhia dele. Eu não quero invocá-lo na viração do meu dia para dizer, Pai, estou com saudade do Senhor. Eu não quero ficar quieto no quarto tentando ouvi-lo no silêncio. Eu não quero, porque eu não tenho prazer nele, porque ele me decepcionou. Porque o Deus da religião decepciona mesmo. Ele só pode o que a gente pode, e a gente tem um fim. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos decepcionar com ele. E do outro lado, é esse Deus que ele é bom demais para mim. Eu não quero orar, eu não tenho coragem de orar porque eu não sou digno. Eu não tenho essa condição. Ele é muito bom demais e eu sou muito mal demais. Mas novamente eu estou buscando essa condição em mim. Eu estou tentando ver em mim algo que me dê a condição de invocá-lo, de entrar com intrepidez na sua presença, e que não é o sangue do Cordeiro. O grave está aí. O reconhecimento do seu pecado, tudo bem, ótimo. Conseguiu se enxergar? Maravilha. Mas não buscá-lo por isso significa dizer assim, o sangue de Jesus Cristo não funciona. A cruz de Cristo foi vã. Eu dependo de mim. E é assim que muita gente que talvez vai nos assistir na internet vive a vida. E é assim que talvez a gente está vivendo a vida, sustentado pela gente mesmo. Não tendo comunhão com Deus, não tendo comunhão com os outros, não podendo se abrir para ninguém, porque a gente aceitou a ideia de que a perfeição deve estar em nós, de que a nossa dignidade depende de nós. A nossa dignidade está na dignidade que Deus nos atribui em Cristo, que Deus nos imputa em Jesus. Por esta razão, a única maneira de ser é quando aquele que é, o grande eu sou, Javé, vem em nossa direção. Sim, aquele que é, volta o seu olhar para aquele que não é e que apenas existe como um sopro que no mesmo instante que existe, no instante seguinte, já não existe mais, revelando assim sua real essência, ou seja, o nada. E por sua graça, nos faz ser nele, fazendo-nos participar do que ele está fazendo e também do que ele é. 2 Pedro 1, 3 e 4, eu quero ler esse texto.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É pelo poder de Deus. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, veio a mim a palavra do Senhor. Para a sua própria glória e virtude. Aonde está a minha glória? Aonde está a minha virtude? No fato de que Deus me chamou para participar da sua própria glória e da sua própria virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos chama a participar do que Ele está fazendo e nos chama a participar da sua própria natureza. Eu entendo que eu sou um em Deus, um com Deus, que a glória de Deus é a glória que está sobre a minha vida, que a dignidade de Deus é a dignidade que está sobre a minha vida. É o que está em Jesus, gente. Jesus disse assim: Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado. E a Bíblia vai dizer que tudo o que Jesus é, nós somos. A Bíblia vai dizer que nós estamos identificados com Cristo de tal forma que nós em Cristo fomos abandonados por Deus. Que nós em Cristo fomos julgados por Deus. Que nós em Cristo fomos mortos por Deus. Que nós em Cristo fomos ao inferno levados por Deus. E que nós em Cristo fomos tirados do inferno, carregando nas mãos a chave do inferno e da morte. E Ele nos ressuscitou juntamente com Deus. E Ele nos exaltou juntamente com Jesus. E que hoje Jesus está assentado à destra do Pai nas alturas. E que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a palavra de Deus vai dizer que assim como Ele é, nós somos. Ainda que nós estejamos dentro de uma estrutura histórica onde isto vai acontecer. Mas a nossa percepção de fé deve ser esta. Qual é a sua dignidade? A mesma de Jesus. O que você está fazendo? O mesmo que Jesus. Para que serve o seu trabalho? Para a mesma coisa que serviu o trabalho de Jesus. Para que você vive? Para o mesmo objetivo pelo qual Jesus vivia. Por que você morre? Pelo mesmo motivo pelo qual Jesus Cristo morreu. Eu estou identificado com Cristo. Eu estou unido a Cristo. De forma inseparável. Como Ele é, eu sou. O Pai me vê como Ele é. Do mesmo jeito que Jesus é, do mesmo jeito que Deus olha para o Filho, Ele olha para mim e me vê. Porque, como Paulo vai dizer lá em Filipenses, eu sei que eu não alcancei a perfeição. Eu que eu seja perfeito ou que tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço para as coisas que estão para trás de mim. E eu sigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E qual que é a vocação de Deus em Cristo Jesus para mim e para você? Romanos 8, 28, 29, 30. Vou usar esse daqui.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que Deus te chamou? Para que Deus me chamou? Para ser a imagem do seu Filho. Isso é o que está registrado lá em Gênesis 1. Deus falou assim, 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, é isto que você é isto que eu sou. Por quê? Porque nós temos algo para suscitar em Deus, que gera em Deus um espanto em nós e fala, não, eu vou ter que fazer essa... Não, porque veio a nós a palavra do Senhor dizendo. Porque Deus veio em nossa direção. E Ele nos compartilhou da sua própria glória e da sua própria natureza. Só para encerrar agora. É justamente este ser que nada é, que Deus usa para ser seu porta-voz. Ezequiel não é nada. O porta-voz da ironia, pois Deus usa o nada para entoar um cântico fúnebre para aquele que se acha o tudo. Deus usa o profeta contra aquele que quer usurpar o trono do Rei dos Reis. Deus vai pegar uma pessoa que não é nada, que não é ninguém, e vai colocar em oposição àquele que quer estabelecer o seu trono acima do trono do Altíssimo. Porque Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus é aquele que escolhe as coisas vis e as desprezíveis desse mundo. Deus é aquele que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias desse mundo. O Evangelho, ele é um inverter total. E só consegue ver essa inversão quem é alcançado pela graça de Deus e que entra num processo inexplicável, que se assemelha ao vento, que sopra onde quer. A gente escuta a sua voz, mas a gente não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, porque assim é todo aquele que é nascido de novo, ou que é nascido do Espírito. Esse que nasce de novo tem a condição de ver o reino de Deus, de ver tudo de forma diferente, a vida de forma diferente. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura. Como que o último é o primeiro? Como que o fraco é forte? Como? Como que existe um Deus que me abençoa independente de mim? Que não está aqui para barganhar comigo, que está aqui para me dar a um ponto louco, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que não poupou o seu filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. Um dia eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, não tem como a pessoa não se achegar ao Senhor por interesse? É impossível, o cara vai chegar, como que o Senhor vai fazer para alguém não se interessar pelo que o Senhor tem? Ele falou, eu dou tudo. Eu falei, mas o cara fica com medo de perder então, mas a minha vocação e os meus dons são irrevogáveis. Depois que eu dei, eu não tomo mais. Se ele quiser andar comigo, ele vai andar comigo por amor. Vai andar comigo porque foi liberto dessa condição de cobiça. Porque ele já é meu herdeiro, co-herdeiro com Cristo, ele já é meu filho. Agora, se ele quiser andar comigo, ele vai andar porque ele quer ter comunhão comigo. Não mais pelo medinho do inferno ou pelo prêmiozinho do céu. Vai andar comigo por causa de mim. O Evangelho é bom demais, gente. Sabe por quê? Porque isso nos faz ser. Porque daí eu só estou diante de Deus quando eu quero estar diante de Deus. Porque eu não sou mais obrigado.
Porque os interesses que são a pulsão do homem natural não podem mais exercer a sua pulsão em mim, visto que eu me tornei um com Deus. Eu não tenho para onde ir mais. Então, quando eu vou me reunir com os meus irmãos de fé, eu vou porque eu estou com o meu Deus, porque eu amo os meus irmãos. Quando eu vou servir na comunidade de fé, eu vou, não porque se eu for lá Deus vai gostar mais de mim, porque não, é porque Deus me chamou e eu quero estar ali, eu quero fazer a vocação. Eu vou orar, não porque, se eu não orar, eu não vou mais dizimar com medo do devorador, porque essa é a ideia. Se você dizima de forma extraordinariamente correta, Deus vai olhar para você. Porque você produziu algo que provocou Deus. E a partir do momento que ele olhar para você, se o seu vizinho não tiver na mesma condição que você, o seu vizinho não terá o mesmo olhar de Deus. Portanto, quando o ladrão chegar, o ladrão vai roubar a casa do seu vizinho, não vai roubar a sua. Não é essa a lógica? Isto é o quê? Isto é o diabo. Isto é o evangelho segundo Satanás. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque essas coisas, a generosidade, a verdade, a bondade, o amor, são expressões da vida de Cristo que habita em mim e que se manifesta. Não é repressão da vida velha, é expressão da vida nova. Eu não estou aqui para imitar Deus usando os atributos de Deus conferidos a nós pela graça comum. Sabe o que é isso? Deus precisa dar um pouco de si para todo mundo, senão como que homens maus amam seus filhos? É porque Deus dá o atributo do amor para esse caboclo amar. Essa graça comum não salva, mas sustenta esse caboclo até ele conhecer a graça salvadora de Jesus. Até ser encontrado pela palavra de Deus. Então, amados, o Evangelho nos liberta para ser. E o Evangelho vem nesse movimento. É Deus. E Deus está o tempo inteiro. Filho, filha, filho, filha, filho, filha, filho, filha. Eu te amo, eu te amo. Descansa, 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 descansa. Vem comigo, vamos andar junto. Anda na minha presença, eu vou te fazer perfeito. Vamos fazer churrasco. Vamos caminhar, vamos. Não, o pau vai torar. Não, fica tranquilo, eu já morri, eu já ressuscitei. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ah, tá, mas Senhor, o Senhor está vendo, eu não conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço aí a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Fique sabendo mais o seguinte, o diabo vai colocar alguns de vós na cadeia para seres provados. Ah, tem mais, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas se ser fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida, porque o vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte. Mas as coisas não vão mudar e tal. Não, já mudou, filho. Eu sou o começo, eu sou o fim. Eu já comecei, não tem como dar errado. E mesmo que você morra, fica tranquilo. Eu sou aquele que morreu e que ressuscitou. E você não sofre mais o dano da segunda morte. Você já ressuscitou comigo, filho. Aí você começa a olhar as coisas de um outro prisma. Quantas tribulações chegaram na sua vida e que você já até esqueceu delas, e você permanece aqui. Você nem lembra, né? Nem eu. Quantas questões que você falou, meu Deus, agora eu estou morto. Agora acabou tudo, agora isso aí passou. E você permanece. Sabe por quê? Porque a nossa tribulação tem um prazo. É 10 dias. Mas nós não. Sabe por quê? Porque nós estamos em Jesus. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é quem começou e é quem Ele termina. Não tem como dar errado. Ele é o que esteve morto, mas reviveu. E nós estamos nele. Isto é evangelho. O resto é religião. Amém? Pai bendito, louvado seja o Teu nome. Nós queremos Te agradecer por esse tempo, pela Tua palavra. E faz de nós, Senhor, testemunhas desse evangelho
a quem o Senhor quer fazer chegar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nossas vidas estão aqui, nós dispomos, Senhor, os nossos corpos como instrumentos vivos, santo e agradável diante do Senhor, que é a maneira de Te cultuar com razão. Oramos, ó Pai, para que esses instrumentos, Senhor, da internet, esta tecnologia, facilite, Senhor, e que Teu Espírito faça com que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Nós Te louvamos por esse tempo, por esse momento, Te louvamos porque em Jesus o Senhor nos fez agradável a Si mesmo no amado. Muito obrigado, Pai. Amém.